Aqui a pergunta é: o que é liberdade? Para a maioria das pessoas, a ideia da liberdade consiste na oportunidade de fazer o que deseja e de não ser impedido de fazer o que quer. Então, notem que coisa estranha. Para nós, liberdade é ter o poder para realizar coisas. Se isso nos é impedido, nós não somos livres. Assim, o aspecto mais interessante na cabeça das pessoas a respeito dessa questão da liberdade consiste nesse aspecto externo, na facilidade para realizar coisas externamente, de não ser impedido de realizar coisas externamente. Mas qual será a verdade sobre a liberdade? Liberdade é, de fato, isso? Ou a liberdade é esse espaço interno, onde você, como ser humano, está vivendo dentro de uma compreensão da vida, onde há esta presença de resposta inteligente, feliz, amorosa e harmoniosa, em todo e qualquer contexto. Veja, a meu ver, é assim que nos aproximamos, ou precisamos de verdade nos aproximar dessa questão da liberdade. Nesse sentido, a liberdade requer a presença de uma visão da vida, uma visão interna, livre do medo, livre das contradições que os desejos estabelecem dentro do ser humano. Nós não conhecemos a liberdade, a verdade sobre a liberdade. É por isso que nós idealizamos a liberdade como expressões externas de ideações que temos, de crenças que trazemos sobre o que a liberdade representa. Mas, a meu ver, a verdade sobre a liberdade é a presença dessa inteligência, que lhe permite se mover na vida de uma forma nova. Então, aqui já nos deparamos com a primeira questão. Se estamos tratando aqui sobre a liberdade, colocamos a liberdade como a primeira questão. O que é liberdade? Já estamos aqui colocando para você a verdade dessa aproximação. Então, nós deixamos essa primeira pergunta e fazemos uma outra pergunta como sendo a primeira pergunta para a resposta sobre essa questão da liberdade. Então, qual é a primeira pergunta para a resposta para esta questão, que é a questão da liberdade? A primeira pergunta é: o que não é essa liberdade? Então, para a resposta para a pergunta o que é a liberdade, nós temos uma segunda questão, que aqui colocamos já como sendo a primeira questão. O que não é liberdade? Temos que investigar primeiro o que não é liberdade. Olhe para si mesmo, irá perceber que o movimento do pensamento em você, em nós, o movimento do pensamento, é um movimento de pensamento educado, ensinado, aprendido, dentro de uma cultura onde estamos nos movendo na vida a partir de princípios que nos foram ensinados.
Esses princípios nos foram ensinados porque estamos hoje dentro de um condicionamento de comportamento. Como seres humanos, como humanidade, nós estamos vivendo dentro de um condicionamento. E é isso que nos foi ensinado. E foi isso que nós aprendemos. Reparem, nós não sabemos lidar com esses estados internos psicológicos em nós. E, no entanto, estamos falando de uma liberdade externa, sem termos antes uma compreensão de como internamente funcionamos. E essa compreensão requer a presença da inteligência. Não é da inteligência matemática, não é da inteligência de um cientista que trabalha com química ou de um físico. Não é da inteligência técnica. Fazemos uso dela para mecânica ou para medicina. Aqui estamos falando da inteligência divina, da inteligência espiritual, da inteligência deste ser que somos. Nós precisamos descobrir o que é fluir neste ser, o que é se permitir ser. E nesta liberdade, viver. Se ela está presente, temos a presença de uma resposta para a vida livre desse condicionamento mental, desse condicionamento de cultura humana. Então vamos falar um pouco sobre esse condicionamento mental. Como seres humanos, nós temos um condicionamento, uma forma programada de se comportar dentro das relações. Algo inteiramente dentro de um equívoco que está produzindo há milênios no ser humano e particularmente em cada um de nós, já há alguns decênios, todo tipo de confusão, todo tipo de sofrimento. Um exemplo típico desse padrão de mente condicionada, de comportamento condicionado, de ausência dessa inteligência e, portanto, de ausência dessa liberdade, é o que ocorre conosco. Por exemplo, em nossas relações com as pessoas. O seu contato com alguém é um contato de memória, de lembrança sobre ele ou sobre ela. Você não está dando uma resposta nesse contato com ele ou ela, uma resposta adequada. Reparem como é interessante isso aqui sendo investigado nesse momento. Todas as vezes que você se encontra com a esposa pela manhã, após uma noite de sono, você se depara com o rosto dela ou dele, do marido. Nesse momento, você está diante de algo novo. Você a vê a partir da memória que traz dela ou dele. Seu contato com ele ou ela não é novo. É um contato que está abalizado, sustentado na memória dos dias passados, dos anos que vocês vêm convivendo juntos. Então estamos sempre diante de um momento novo, mas a nossa resposta é a resposta do passado. Ou seja, você não a conhece. O que você tem dele ou dela é a imagem que você traz do passado sobre ele ou ela. Assim, sua relação não é uma relação livre. Não há esta liberdade da qual estamos falando, onde temos a presença dessa inteligência
desta compreensão, desta visão da realidade, desta visão divina, que é a inteligência do seu ser. Você está olhando para ela a partir da imagem que você tem dela. E ela está fazendo o mesmo com você? E por que não pode ser diferente? Não pode ser diferente porque você também tem uma imagem sobre quem você é. É em cima dessa imagem sobre quem você é que você está construindo uma imagem sobre quem o outro é. Esse é um exemplo de que nós não sabemos o que é liberdade. Se não sabemos o que é liberdade nas relações humanas, nós não sabemos o que é liberdade. A base da vida do ser humano são as relações. As relações com as pessoas, as relações com a vida como acontece, com os acidentes, incidentes, ocorrências, acontecimentos. A relação consigo mesmo, não há nada disso acontecendo de uma forma real. Tudo isso está acontecendo de uma forma equivocada. Então, nenhuma dessas relações, observem isso, são relações reais, porque são relações que se sustentam nesse modelo do pensamento em cada um de nós, que é o pensamento condicionado. Olhem para o mundo, olhem para a vida. Nós vivemos como seres humanos com problemas em nós mesmos e com o mundo. Os nossos problemas são problemas de relações, são problemas de relacionamentos. Assim estamos vivendo nossos dias, vivendo esta particular vida, que é a vida do eu. Aqui nos deparamos com uma outra pergunta. Repare, estamos falando desse padrão de condicionamento da mente, em que nós estamos nos comportando na vida. Esse padrão de condicionamento da mente, de condicionamento mental, está produzindo uma qualidade de vida, uma vida que é a vida que nós conhecemos. Onde o sentido de alguém, que é a pessoa, esse mim, se vê separada do outro, se vê separada da própria vida. Essa é a vida do eu. Qual será a verdade sobre a vida? O que é a vida? Podemos tomar ciência da verdade sobre a vida? O que é a vida espiritual? Por que usamos a expressão aqui, a vida espiritual? Na realidade, não há qualquer separação entre a real vida, sobre o que é a vida, me refiro a esta real vida, e esta vida espiritual. Mas as pessoas perguntam o que é vida espiritual. A vida espiritual é a própria vida, livre dessa ilusória vida do eu, desta ilusória vida de identidade egóica, de mente condicionada. Então, o nosso encontro com o outro não é com o outro, é o encontro com a vida. Percebam a beleza disso. Nesse encontro com a vida, temos a presença do amor. O amor presente na vida é a presença da realidade divina. É bem interessante as pessoas nesta busca ou procura pela liberdade,
quando identificam a possibilidade dessa liberdade em um encontro com Deus. Mas aqui nos deparamos também com outra situação delicada. Elas imaginam como encontrar Deus, idealizam como encontrar Deus e se propõem nesta busca pela espiritualidade. Veja, essa busca pela espiritualidade, ou esse como encontrar Deus, dentro de projetos que o pensamento mesmo idealiza, planeja, arquiteta, projeta. Assim, é muito comum as pessoas se envolverem em organizações religiosas, em práticas religiosas, em leitura de livros sagrados, para terem um encontro com Deus, para realizarem esta vida espiritual, nesta busca pela espiritualidade. Elas não compreendem que é exatamente esse fundo psicológico, constituído de pensamentos, adquiridos dentro de uma cultura, onde o pensamento é apenas a repetição da continuidade do passado. Elas não compreendem que qualquer projeto idealizado pelo pensamento é uma projeção dele próprio para a sua própria continuidade. Você não pode ter um encontro com Deus. Ele não é um elemento para ser encontrado lá, através de um projeto do pensamento. Você não pode encontrar esta vida espiritual lá, em algum momento no futuro, a partir de uma ideia que o pensamento idealiza. E quanto a esta busca pela espiritualidade, quem é esse elemento presente, envolvido nesse projeto? Estamos sempre diante de um equívoco, quando o pensamento está norteando tudo isso. Só há uma forma real de uma aproximação direta da verdade, desse encontro com Deus, desta real vida espiritual. É quando descobrimos a verdade da beleza da ausência do eu, da ausência do ego, da ausência desta falsa identidade, deste centro, deste mim, desta pessoa, desta imagem que o pensamento tem estabelecido aí como sendo você. Qual é a verdade sobre você? É a verdade desta liberdade? Uma liberdade que está presente quando o eu não está, quando o ego não está, quando esta autoimagem não está. É quando olhar para ele ou ela é um olhar livre do passado. Precisamos ter na vida uma aproximação da beleza desse encontro com o momento, como ele é, sem o passado, sem o pensamento, sem esse eu. Por isso, uma real aproximação da vida requer o fim para a continuidade do passado. Podemos descobrir o que é morrer para o passado, para todas essas lembranças sobre ele ou ela, sobre esse mim. Então, sim, nos deparamos com a verdade desta liberdade. Então, sim, nos deparamos com a verdade dessa inteligência, que é a inteligência divina, que é a inteligência do seu ser. O encontro com a realidade é o fim do passado, nesse instante.
O encontro com a vida é o encontro que ocorre quando a morte do velho acontece. O pensamento é sempre o velho. O pensamento é sempre o que foi. É sempre o passado. A realidade do seu ser é a realidade desse encontro com Deus. É a realidade desta vida espiritual. É a verdade sobre a liberdade. Isso requer, nesta vida, uma aproximação dela inteiramente nova. O que requer a investigação da continuidade desse movimento, que é o movimento do eu, que é o movimento do ego, que é essa pessoa. Esse olhar para si mesmo, observando suas reações, nesse instante, lhe aproxima disso. Quando você conversa com alguém, suas palavras podem estar surgindo nesse momento, sendo vistas nesse olhar sem o observador, que é o eu, o mim. Então, elas são palavras vivas, mas se essas palavras que você dirige a alguém são palavras que vêm da memória, do passado e, portanto, desse condicionamento da mente, que é como a mente funciona, nessa continuidade do ego, tudo que você estará dizendo para ele ou ela é a continuidade de uma identidade presente em expressão, em uma relação de dualidade, de separação. Algum nível de desordem estará presente, sempre, enquanto o sentido do eu estiver presente, dentro dessas relações. Podemos trazer para esse momento um olhar para a ciência de nossas reações, quando um pensamento surge, uma palavra acontece, um olhar acontece, um gesto, um sentimento ou emoção. É possível termos ciência de nossas reações nesse instante? Veja, tomar ciência dos pensamentos não é tentar alterar ou mudar isso, mas é apenas constatar, é apenas observar, é apenas ficar cônscio desta reação, sem qualquer escolha, julgamento, comparação ou avaliação. Podemos apenas olhar isso, olhar nossas reações. No momento em que você descobre o que é olhar, como você funciona, apenas olhar, constatar, se dar conta disso. Nesse momento, algo novo surge, algo novo começa a acontecer. Esse algo novo é o fim exatamente do passado, desse elemento insciente, inconsciente, reativo, que está sempre reagindo a partir do velho, a partir da memória, a partir do pensamento. Veja, acabamos de tocar com você aqui na real aproximação da meditação. E notem, a meditação é aquilo que está presente, tendo por princípio uma compreensão de si mesmo,
que é autoconhecimento. Quando trazemos para esse momento esse olhar, isso requer esta atenção, essa observação sem escolha, essa forma de se aproximar de si mesmo, sem essa interferência desse mim, desse eu. Então, qual será a verdade desse encontro com a vida espiritual? É o encontro com a ciência do autoconhecimento, que lhe aproxima da verdade sobre a meditação. A meditação traz para a vida, nesse momento, um perfume inteiramente novo. Você está com ele ou ela, mas sem o passado dele ou dela. Se tornando ciente dessa imagem que faz dele ou dela. Apenas a ciência dessa imagem. Isso desfaz a imagem. Isso põe fim à imagem. Há um novo olhar, um novo perceber, um novo sentir, um novo falar. Veja, você não traz isso, você não produz isso, você não realiza isso. Isso acontece de uma forma natural quando há somente esse olhar, esse observar, esse perceber. Experimente isso. Nós passamos uma vida inteira sem nunca nos aproximarmos da vida sem o passado. Estamos sempre dando respostas a partir das reações da memória. Repare, quando tocamos nesta questão desse encontro com a verdade desse momento, estamos nos deparando com a verdade sobre a liberdade. A liberdade é esta ciência deste ser, que está presente em razão da presença desse amor, desta verdade, dessa inteligência, que é a natureza divina. Se isso está presente, a vida está acontecendo nesse momento. Na verdade, não há tal coisa como a vida que aconteceu ou que acontecerá. É a vida nesse instante, é o fluir da vida, é o acontecer da vida nesta relação com tudo à sua volta, sem alguém presente, sendo o centro dessa experiência. Então, esta é a verdade sobre como encontrar Deus. Não é algo no tempo, não é algo nos livros sagrados, não é algo nas crenças, não é algo dentro dos rituais. Essa realidade, que é a realidade de Deus, é aquilo que está presente aqui e agora, como sendo a vida, como ela acontece, quando o eu não está, quando o ego não está. Esse é o encontro com a própria liberdade, em liberdade. É isso que estamos enfatizando aqui com você, trabalhando aqui com você, dizendo que a vida, ela é real quando o eu não está. Ela carrega essa liberdade quando o eu não está. E não há qualquer separação nesta vida com a verdade do seu ser, que é a verdade de Deus. Então, o seu olhar para ele ou ela, o seu olhar para o mundo, não é o olhar de alguém. Estamos diante da graça divina, do mistério, daquilo que é indescritível, daquilo que é inominável. Nós temos aqui no canal diversos vídeos sobre essa questão
da meditação, desse encontro com o momento presente, livre do passado. Assim, esses encontros que nós temos aqui, online, nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso juntos, nós estamos juntos investigando isso. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, o que é esta verdade da espiritualidade? É a ciência da verdade de que a única realidade presente não é essa ideia, que é a ideia do eu, mas é sim a verdade de Deus.